do Renan. Esse é o marido da dona Benedita. São 4 da tarde e ele tá bêbado. Eu tô na cidade com o IDH mais baixo do Brasil. Eu vou contar pra vocês o que é o mundo por trás da propaganda do PT. Essa aqui é a dona Benedita. A dona Benedita tem 46 anos e ela mora em Melgaço. Ela é uma ribeirinha. Ela mora numa casa de palafita sem saneamento básico. A dona Benedita tem 8 filhos. Dona Benedita, dos seus 8 filhos, quantos têm um trabalho, um emprego formal? Só 2, mas nenhum não mora comigo. São 2 e nenhum mora com ela. Destes 8, quantos estão no Bolsa Família ou algum programa do governo? Tem 6. 6. A senhora também tá? Tô. A dona Benedita, com 46 anos, já tem netos. São quantos? 5. Suas filhas mais novas já têm filhos? Já, 2. Com quantos anos a mais nova tem filho? Uma tá com 18 e outra tá com 16. Ela tem emprego? Não. Você tem quantos anos? 16. 16. Você já tá grávida? Você quis estar grávida ou acabou acontecendo? Acabou acontecendo. Era quase um marido. Era quase um marido. E ele tá apoiando a sua gravidez? Era ele que queria, mas eu não queria. Ah, ele que queria. Ele tem quantos anos? Eu tenho 28 anos. Você não acha que era melhor você estar com ele num relacionamento sério agora que vocês têm uma criança? Não. Muito ciumento. Ele é muito ciumento. E você frequenta igreja? Não tem como você ir na igreja, na verdade. Deixa eu fazer uma outra pergunta. Como é que você vai na escola? Eu nem estudo, mas eu parei de estudar. Você não acha importante agora que você vai ter uma criança, você voltar a estudar, tentar arrumar um trabalho? Eu acho, né? Mas assim, Ou você prefere, por exemplo, você recebeu Bolsa Família, morar com seus pais e vai sobrevivendo? também, né? Também pode ser assim. Esse é o marido da dona Benedita. São 4 da tarde e ele tá bêbado. Esse aqui é o mundo que o PT fomenta e considera absolutamente normal. Você paga a conta desse mundo. Essas pessoas não têm nenhuma perspectiva de futuro, não têm ideia do que elas estão fazendo e estão apenas existindo, sem ter nenhum controle sobre suas próprias vidas. Esse tipo de Brasil não tem que existir. E é função do poder público trazer civilização para os seus rincões mais distantes. Eu espero que você compartilhe esse vídeo para entender o tamanho do problema do que é o Brasil. Meu nome é Renan Santos, eu sou Pode tirar. Assim, eu quando assisti isso aí hoje, eu tô falando sério pra vocês. Eu fiquei triste. A situação do Brasil é de entristecer. É de entristecer mesmo, porque isso que ele tá mostrando não é uma exceção. Isso aí é a regra para inúmeras regiões deste país. Nós estamos falando de um país que tem, minha gente, 50 milhões de beneficiários do Bolsa Família. Isso é 1/3 da população total, 1/3 não, 1/4 da população total do Brasil. É muita gente. Essa realidade que o Renan está apontando é uma realidade de muitos lugares. Quando nós fizemos o nosso estudo para escrever a versão definitiva do livro amarelo, que deve sair na convenção partidária, a gente viu todos os municípios brasileiros que eram insolventes, que não tinham condição de se manter, etc. E nós descobrimos o seguinte, minha gente, boa parte dos municípios do Brasil não tem condição de se manter. Mas é boa parte, mais de 50% dos municípios brasileiros não conseguem se manter. O Brasil é um país, do ponto de vista da sua municipalidade, do ponto de vista do serviço público, falido. Mas falido mesmo. A gente segue a vida porque nós moramos em regiões que nós temos uma outra infraestrutura. Veja, por mais grave que seja a situação de São Paulo, ou do Rio de Janeiro, ou de Salvador, que é a minha capital natal, ainda se trata de capitais. Ainda são lugares que você tem uma infraestrutura urbana super precária, com favelas e tudo mais, mas é mínima. Quando você vai para os rincões da região norte, da região nordeste, e mesmo da região sul, sudeste, os rincões mais afastados, o interior, os municípios pequenos, a gente encontra uma realidade tão sofrida, ela é tão feia, ela é tão assim dura que dá tristeza. Algumas pessoas, por exemplo, ficaram impressionados que a mulher tivesse 46 anos. Porque aquela mulher tinha 46 anos. Você olha para a mulher e você pensa que ela tem 60. Porque ela está acabada. Ela está completamente acabada. Quer dizer, não parece uma mulher de 46 anos de São Paulo, de classe média, e uma mulher de 46 anos de Melgaço. Parece que a idade delas, de duas mulheres, se você fizer uma comparação, é outra. É outra coisa. Não, mas ela tem 46 anos. E ela tem 2 filhas que já têm netos. E uma das filhas já tem neto com 16 anos. Gravidez na adolescência de um cara de 28 anos. Que sumiu porque era ciumento. E não está mais com ela. E quem era esse cara, né? O que esse cara fazia, se é que fazia alguma coisa? Provavelmente era um vagabundo, mais ou menos a mesma coisa do pai dela, que é um cara que está lá
no meio da tarde, bêbado, né? Não é nem bêbado de cerveja, porque dá pra perceber ali que ele tá com cachaça. Aquilo ali é cachaça, bombinha de cachaça. Tomando cachaça ali, adoidado, sem saber o que tá acontecendo. Enquanto os membros da família dele recebem um dinheiro do governo, que é pouco, que não serve para você ter uma vida digna, mas você consegue minimamente sobreviver sem morrer de fome. E as pessoas vivem nesse mundo. E é muito triste, porque se você vem com soluções, obviamente, simplistas, por exemplo, o Renan fez uma pergunta, você está na escola e tal. Mas, de fato, a solução não é simplesmente a educação, ela está na escola, porque a perspectiva... A menina, tanto que ela se manteve, que ela não estudava, porque não há perspectiva dela estar na escola. Isso não vai fazer nenhuma diferença. Porque ela vai estar naquele universo e a escola dela provavelmente vai ser péssima, e provavelmente vai ser longe, e aquilo que ela vai aprender vai ser muito pouco, e a possibilidade dela arranjar um emprego é quase nula, porque não tem atividade econômica na cidade, não tem atividade econômica nos arredores, então não tem também o que ela fazer, mesmo que ela fosse diligente, dissesse, não, agora eu vou... Sabe, para uma pessoa que está nessa situação, sair dessa situação, ela tem que ser excepcional. Obviamente, pessoas excepcionais são pessoas excepcionais. Eu me lembro, por exemplo, de quando eu dava aula no Instituto Federal, eu teve um aluno meu que ele chegou e ele disse, não, mas Machado de Assis, ele deu o exemplo de Machado de Assis, mas Machado de Assis, ele não era um menino lá do Morro do Livramento, pobre, e se tornou o maior escritor da língua portuguesa, então... eu disse, cara, mas você tem que entender o seguinte, não se faz política pública para o excepcional. O excepcional é o excepcional. Então, às vezes você vai ter realmente exemplos de sucesso, e aí que a TV fica incensando, aí vai, sei lá, no programa do Luciano Huck, que é o moleque que ele mora numa cidade muito pobre, e daí ele tem que andar 3 horas para estudar, e ele andou 3 horas para estudar, e foi um excelente aluno, e depois ele conseguiu ir para outro lugar, e daí ele fez uma faculdade, ele passou na faculdade, ele arranjou um emprego como médico, e ele se tornou o primeiro médico, sei lá, da região norte do interior do Pará, naquelas circunstâncias. Beleza, isso é lindo, uma história de superação, uma história que nos mostra a capacidade humana de superar as dificuldades, a energia que os seres humanos, mas isso é sempre excepcional. Isso é sempre muito raro. As pessoas que têm energia e força para conseguirem, numa circunstância extremamente negativa, se sobressaírem desse jeito, são pouquíssimas. E cabe a reflexão para a gente e para vocês se nós somos essas pessoas. Porque nós vivemos e existimos dadas as nossas circunstâncias também. Vocês que nos assistem, vocês vivem dadas as circunstâncias de vocês. Então, se vocês vivessem em Melgaço como a filha daquela moça, ou os filhos daquela moça que não foram filmados, mas que estão ali fazendo alguma coisa, vocês conseguiriam sair pelas suas próprias forças dessa circunstância? Provavelmente não. E essa é a situação do Brasil e de muitos lugares. E é óbvio que a única força, veja, a única força capaz de alterar esta situação é o poder público, é o poder do Estado. Não há nenhuma outra força e nenhuma outra solução simplista. A gente não pode dizer, por exemplo, que a solução vai vir, sei lá, da iniciativa privada. Não vai vir da iniciativa privada. Nenhuma empresa por si só vai querer se estabelecer num lugar que não tem IDH, que não tem mão de obra qualificada, que não tem infraestrutura nenhuma. Uma empresa não vai fazer isso. Isso é uma lógica econômica completamente absurda. Então imagina uma empresa, uma grande indústria, uma empresa que possa oferecer empregos para as pessoas, indo se estabelecer numa região dessa. Não vai. Vai se estabelecer em São Paulo. Vai se estabelecer, sei lá, no polo petroquímico de Salvador, da região metropolitana de Salvador. Beleza. Mas não vai se estabelecer em Melgaço, não vai se estabelecer no interior do Piauí, não vai se estabelecer no interior do Maranhão, não vai. Então, para que haja atividade econômica e essas pessoas possam ser inseridas numa situação melhor, somente o poder público é que tem meios de fazer isso. Somente o poder público. Não são outros países que vão fazer também. Não adianta apelar para o internacional, não vai vir uma ONG. Agora a ONG vai resolver os problemas. Não vai. A fundação, sei lá, do Bill Gates, a fundação Melinda e Bill Gates, eles vão resolver. Não vai. Então, assim, não vai ser uma ONG, não vai ser um país estrangeiro, não vai ser uma empresa, não vão ser as próprias pessoas, elas não conseguem fazer isso. Elas estão ali numa situação de subnutrição, de completo desamparo, de ausência absoluta de parâmetros de melhoria, elas não vão conseguir fazer isso. E se alguém conseguir fazer isso, vai ser uma pessoa em 1 milhão de pessoas que estão nessa situação e que não vai afetar em nada a situação macroestrutural na qual elas vivem. Então quem pode fazer isso? Somente o governante.
é dever do governante olhar para as pessoas. E eu fico muito feliz que a pré-campanha do Renan esteja fazendo isso, porque, obviamente, o Renan é uma pessoa inteligente, ele sabe quais são os problemas do Brasil, todos nós sabemos quais são os problemas do Brasil, mas uma coisa é você saber quando você está sentado no sofá ou quando você está lendo um livro. Outra coisa é você ir lá e ver. Eu não fui e eu não vi, mas eu, de ver o que ele vi, eu já me senti impactado. Então, eu tenho absoluta certeza que no decurso dessas viagens, ele está aprendendo muito sobre o Brasil profundo, muito mais do que ele estaria se ele só estivesse lá lendo o livro amarelo várias vezes. E ele leu o livro amarelo, fez a revisão toda. Mas não é isso, ele está lá, ele está vendo os problemas. Ele está observando a gravidade das coisas, como estão as estradas, como estão as rodovias, como não tem atividade econômica, como as pessoas estão pobres, como elas estão desamparadas, como elas estão, olha só, e aí vai ser um tema que eu vou emendar com aquilo que eu quero falar, também sobre pesquisa, como elas estão sedentas de uma alternativa à polarização Lula e Bolsonaro, que é também um ponto fundamental que tem sido visto pelo Renan. Muita gente está cansada dessa polarização, porque, bom, de fato, você não vê solução para os problemas do Brasil vindos de Bolsonaro ou do PT. Bolsonaro e o PT, eles deixaram o Brasil desse jeito. Principalmente o PT mais do que Bolsonaro, porque Bolsonaro teve apenas um mando, né? Teve apenas um mandato. Porém, ele não fez nada assim, de estruturalmente muito valioso para mudar essa situação. Não fez, simplesmente não fez. Então a situação é essa. E somente o poder público pode alterar isso aí. E eu espero sinceramente que num prazo de pelo menos aí 2 décadas a gente consiga tirar o Brasil desse lodaçal. A gente consiga erguer a nossa população que está numa situação tão precária, olhar com muito carinho as cidades que têm menor IDH, olhar com muito carinho os estados que têm menor IDH, mas olhar com muita dureza, os gestores dessas cidades e desses estados que deixaram a situação chegar a esse ponto. No mês de março eu faturei cerca de $4.600, totalizando aí deu um pouquinho mais de R$23 mil apenas com a AdSense do meu canal, postando cortes do MBL. E se você tem interesse em criar seu próprio canal de cortes, ajudar no projeto e ainda poder ganhar com isso, é só clicar no primeiro link da descrição desse vídeo, ou então ler o QR Code que está aparecendo aqui no meio da tela que eu vou te explicar um pouco mais sobre isso. Gostou do vídeo? Então não se esqueça de se inscrever e deixar seu like no canal. Te vejo no próximo vídeo.